Pedagogia da moralidade, a ordem civilizatória imperial. Segundo Matos, o Brasil possuía três mundos: o mundo do governo, estado e casa, representado pela boa sociedade; o mundo da desordem, que seria a rua, representado pela população livre e pobre; e o mundo do trabalho, representado pelos escravos. Para muitos historiadores, a independência do Brasil não pode ser conhecida somente após setembro de 1822, pois antes disso já se constituía na colônia uma elite local que lutava para ter poder político. Em 1808, com a chegada da família real no Brasil, a independência aconteceu de forma harmônica, sem guerra, sem nenhuma ruptura significativa. Em 1823, o imperador convocou eleições para a Assembleia Constituinte, visando criar instituições e leis para substituir as já existentes. Com isso, três grupos políticos ganharam força. São eles: os conservadores, que defendiam a volta de Dom Pedro I ao governo brasileiro; os liberais moderados, que defendiam manter a estrutura agrária; e os liberais exaltados, que lutavam pela autonomia das províncias e alguns desejavam a república. O imperador Dom Pedro I abdicou ao trono em 1831 e com isso desencadeou no Brasil um dos períodos mais tensos da história. Sendo assim, foi aprovado o Ato Adicional, uma emenda constitucional, em 12 de agosto de 1834, com o objetivo de amenizar os conflitos entre liberais e conservadores nas disputas pelo poder político central. Além de ordenar e disciplinar os escravos e pobres livres, a classe senhorial, após conquistar a liderança política, percebeu que era necessário civilizar o povo, pois traria de volta a ordem e colocaria o Brasil no mundo civilizado. O Ato Adicional de 1834 desmembrou a corte da província, criando assim um município neutro, separando a administração da coroa. O período regencial brasileiro foi marcado por vários movimentos revoltosos de diversas naturezas. Essas revoltas marcaram os interesses dos liberais e conservadores na luta pelo poder. Os liberais passaram a ser denominados de Luzias e os conservadores de Saquarema. Os liberais lutavam por um poder onde não era conduzido apenas por uma pessoa ou órgão do governo; já os conservadores lutavam por um poder onde várias pessoas ou órgão constituindo o Estado, pela restauração da monarquia e do poder do imperador. A formação do povo era fundamental no processo. Este papel era desempenhado pela escola e o professor, o qual era atribuído como força maior, tendo como meta conduzir o povo e a civilização para que assimilassem as normas de uma sociedade ordenada e hierarquizada, onde a população saberia quais eram os espaços que deveriam ser ocupados e assim tornar-se mais obedientes. Essa prática é chamada pelo autor de Pedagogia da Moralidade. O inspetor de instruções pública tinha grande poder sobre os professores, pois cabia a eles selecionar os candidatos por meio de concurso público que desejavam ocupar os cargos de professor. Para os que já exerciam a profissão, cabia ao inspetor provar a moralidade, assiduidade e comportamento dos mesmos no desempenho de suas funções. Além disso, o inspetor poderia exigir quaisquer informações dos professores. O discurso da moralidade pública permite entender o resultado satisfatório da ação, planejando a liderança, que só foi garantida quando os conservadores desenvolveram a pedagogia adequada. Com isso, combatiam-se os crimes rotineiros como assassinatos, prostituições, roubos, rebeliões, a liberdade de imprensa ou qualquer outra ação que atendesse contra a ordem do império. A escola foi fundamental para fortalecer as práticas autoritárias. Sendo assim, temos que aprender com o passado e fazer do nosso futuro espaços democráticos para que possamos construir uma sociedade diferente e melhor.